e eu sou Amanda Ramalho e hoje meu convidado é o Ale Santos. Fala aí, tudo bom, pessoal? Prazer estar aqui com você, Amanda. Prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante, tão pouco difundido assim na sociedade, né? E, pô, obrigada por ter aceitado. Você que é uma das pessoas do momento. Porque, sei lá, de repente apareceu... Vou explicar quem é a Ale. Pra mim, depois você me corrige. Mas como surgiu você na minha vida, na minha timeline? Surgiu um perfil com as tríades que fala? Threads, né? Threads. Que são aquelas historinhas que eles falam, segue o fio. Sim. E sobre heróis brasileiros negros... E eu achei interessante, falei, vou dar um seguir de volta, vou compartilhar, me parece um trabalho diferente. E isso tudo começou no ano passado. Faz menos de... Não, agora que deu um ano que eu comecei a publicar algumas threads e meio que bombou assim no Twitter. Daí na minha cabeça, pra mim, você era um historiador que tipo, negro, ativista, que quer exaltar os nossos verdadeiros heróis, os que não estão no livro de histórias, mas... Você me falou que não, você é um publicitário. Isso, eu sou um publicitário, escritor, trabalho com storytelling aí há quase uma década e eu gosto muito de história, sou um curioso de história, eu gosto de compartilhar elas e foi isso que eu fiz. E o jeito que você escreve é muito acessível. Eu me preocupo muito com isso. Inclusive, eu não tenho essa responsabilidade. Muita gente pergunta assim, pô, Ale, cadê as referências bibliográficas? Ah, eles querem Todo o rodapé do tweet? Eles querem rodapé do tweet. Eu Jesus, não faço amado. isso porque Twitter é entretenimento. Então, eu olho... para as minhas threads, para os meus textos, como você falou, eu quero tornar eles acessíveis e as pessoas saem pesquisando por aí. Você não é a fonte definitiva, você é o primeiro, né, o start para as pessoas pesquisarem, é para isso. Se você tá pesquisando e quer uma fonte definitiva no Twitter, você tá muito errado. Imagina uma pessoa fazendo um trabalho escolar e usando o seu tweet, será que já existe Já isso? existe, já. Olha, como eu queria ser jovem hoje em dia. Pois é, já virei tese de monografia. Ai, que legal! E alguns trabalhos já foram para salas de aula e agora vai vir um livro, e no livro vocês podem olhar todas as referências. Mas daí com referências. Então você que sentiu falta, metade do livro só tem bibliografia, sim. Aquela parte chata do TCC, que tem, como que chama aquela aula? Metodologia científica. É uma bosta. Uma bosta, tem que colocar em aspa, não sei o quê, põe negrito e daí faz o asterisco. Um monte de coisa que a gente não serve pra quem não sabe. Isso, e tem referências também nos artigos que eu escrevo ali pra Vice, que eu sou colunista. Todo mês tem um artigo meu lá e alguns artigos pro Intercept também, Intercept Brasil. E tem aquele seu clássico que eu conheci hoje, que é do site Muito Interessante. Muito interessante também com o Eric Krominski, lá eu coloco bastante referências. O Krominski é da sua cidade? Não, ele é do interior. De São Paulo. Ele é de São Paulo? Eu acho que ele é do interior. Não, ele é de algum interior, mas eu conheci interior. ele aqui. O Krominski tem esse site muito interessante. E esse texto, ele é em primeira pessoa sobre a sua vivência com a obra de Monteiro Lobato. E ele também é bem fácil de ler. E é tipo assim, você vai ler, você lê, e depois você fala assim, meu Deus... Você fica com um silêncio, sabe? Sim, esse texto foi muito impactante. Eu recebi muito feedback dele, porque eu acho que, por ser em primeira pessoa, acabei colocando os leitores em uma posição que eles nunca imaginaram estar uma vez. Mas o seu livro, ele é um compilado das histórias que você contou no Twitter. Não é em primeira pessoa. Assim, não é em primeira pessoa e não é só um compilado. Eu expandi, na verdade, porque aí tudo que eu não pude trabalhar no Twitter, mais referências, revisei algumas informações, contei de maneira mais interessante, mais literal mesmo ali. E qual é o nome do livro? Rastros da Resistência. Então, em breve, você sabe mais ou menos quando vai sair? Não sei ainda. Não sabe, mas esse ano. Vai sair esse ano. Eu não posso dar uma data, mas provavelmente vai sair agora no começo do segundo semestre. Tá. O lançamento vai ser no Twitter Brasil. Vou dar esse spoiler aqui. Olha, gente! Porque a Thalita já me prometeu que vai fazer isso lá. Vou mandar esse podcast pra ela e já tá confirmado que vai acontecer lá o lançamento. Vai acontecer, com certeza. Já tá assinado. E daí seus tweets viram moments, né? Muitas vezes. Sim, inclusive porque eu descobri que o pessoal do Twitter gosta das minhas threads e eles ficam de olho lá e jogam isso nos Moments Brasil também. Você teve um insight, algum momento exaltar, falou assim, vou falar de pessoas que não são faladas? Não, porque eu sempre fiz isso.
Mas eu nunca fiz isso no Twitter. Eu fazia isso no WhatsApp e enquanto eu tava cozinhando, eu ficava contando histórias pros meus amigos. Mas ali. Você mandava áudio? Mandava áudio. Gente, aqueles áudios de 6 minutos. Eu só aqueles... Não, eu faço... Quem recebe meu WhatsApp sabe que eu fico mandando áudios de 30 segundos pra todo mundo. Fico narrando os parágrafos. E aí eu tava cozinhando e ligava e ficava conversando com meus amigos. Vou te contar uma história bacana sobre isso e aquilo. E aí ele ficava, porra, de onde você tirou essa parada aí, cara? Só que um dia aconteceu que eu resolvi fazer isso no Twitter porque as threads estavam iniciando no mundo. Sim. Eu tive o prazer de falar isso até pro Jack, que é o criador do Twitter. Eu achava que as threads eram uma coisa de pessoas idiotas. Porque quem vai ficar comentando embaixo do seu próprio tweet? Eu pensava assim, cara. Eu demorei muito pra entender o que é aquilo. Sim. Porque, sei lá, dá pra você organizar uma coisa lógica... E não se perder, né? Porque você pode contar a história em tweets, daí eles vão se perdendo. Mas eu você sabe usar a ferramenta. Sim, mas eu descobri você entendeu a ferramenta como muito... usar. Descobri como usar, porque eu não achava que dava para fazer esse tipo de coisa. Tinha algumas threads que já estavam bombando por aí, explicando clipes, explicando alguns conceitos, algumas notícias. E eu resolvi começar a fazer, e a minha terceira thread, ela bombou, tem 1 milhão de views o primeiro tweet dela, que é a do Leopoldo, o rei belga que colonizou o Congo e promoveu um holocausto que matou mais de 10 milhões de congoleses. Vamos por partes. Quando você chegou nessa história, você era um adolescente, nessa história em particular? Eu não lembro quando eu conheci essa história. Eu sei Você é um rádio biblioteca, José Wikipédia? Eu era um desses caras CDF nerd que lia muito. Gente, ele é do pessoal do RPG, tá? Descobri isso nos bastidores. Eu era um RPGista, então ocasionalmente eu leio muito, mas por eu estar... já ter esse lance de me reconhecer... Porque assim, como que é? Um rei belga? Um rei belga que ele colonizou o Congo. Então é uma coisa que não chega muito, sabe... Na primeira prateleira da livraria. Por que esse interesse? Porque eu sou negro em uma determinada fase da minha vida. Eu acho que foi quando eu entrei na faculdade. E isso acontece muito com outras pessoas negras. Eu sei porque elas vieram falar pra mim que quando você tá lá na sua comunidade, você tá lá no seu bairro, você tá lá com seus amigos, você não percebe a desigualdade, você não percebe a diferença. Porque, inclusive, as pessoas brancas que estão lá também são pobres igual você. Até tem um tweet meu que fala sobre isso, que eu só comprava roupa na feira, só comprava roupa, totalmente zoada e com nomes errados. E um dia, quando eu entrei na faculdade... Você comprava um tênis Mike. Sim, comprava um tênis Mike. Tem uma história do meu irmão. Cara, meu irmão, ele foi estudar... Tênis rebote. Meu irmão estudou na Unital, que é a faculdade particular lá de Taubaté, e ele foi com uma camiseta Adibas. Ai, que rei! Isso é muito periferia. Eu amo. Eu sou da periferia, sou do Capão Redondo. Não, eu amo. Isso é só quem sabe, né? É uma coisa gostosa. Foi um inferno pra ele, assim. E daí, lógico, os elitistas idiotas. Foi um inferno pra mim quando eu descobri que existem pessoas que ligavam pelos nomes das camisetas. E você só descobriu isso na faculdade, de verdade? Você teve um contato? De verdade. Porque você ouve histórias de pessoas diferentes e isso vale pra todo tipo de bolha. Você ouve que você sabe, você conhece que existem pessoas que vão te discriminar, mas você nunca viveu isso. E quando você entra na faculdade, você está num ambiente de exclusão. Eu fui cotista, eu tenho orgulho imenso de ser cotista. E aí você começa a perceber que existem pequenas pessoas... Era uma faculdade pública? Não, era a faculdade particular de Lorena, que eu me formei. Lorena é uma cidade maior? Não, bem menor. Lorena? Lorena deve ter o quê? Uns 50, 60 mil habitantes, sei lá. É do lado de onde eu moro atualmente. Só que é uma faculdade particular, uma faculdade que era dirigida pelas freiras, inclusive é salesiana essa faculdade. E aí eu entrei lá pelas cotas e foi quando eu me deparei com a desigualdade, pessoas que realmente tinham outros conceitos, outros fundamentos de vida e que olhavam para aquilo. Que nunca viram uma camisa Adibas. Nunca viram uma camiseta Adibas, não sabia que a maior parte das vezes que eu fui para a faculdade, mesmo sendo cotista e tendo bolsa, eu não tinha dinheiro para voltar para minha casa, então eu voltei de carona, já voltei de carona de ônibus, de guincho, de tudo quanto é coisa, já dormi no ônibus e acordei de madrugada no ônibus. Mas daí você acha que os seus colegas nunca souberam e nunca ficaram sabendo? Eles sabiam. Você acha que havia um pacto de silêncio, assim, de... Não, eu acho que, existe um
o não se importar mesmo, sabe? Tipo, não faz parte da minha vida, ele já tá sobrevivendo. Ele já tá aqui, conseguiu estar no mesmo lugar que eu. Acho que as pessoas têm muito isso hoje, sabe? Tipo, se tá funcionando, deve funcionar de alguma maneira para as pessoas. Em que momento você decide contar tal história, como essa do Congo? Foi nesse momento que eu estava estudando comunicação. A gente passa a estudar todas aqueles fundamentos da comunicação, todos os grandes nomes da comunicação. Eu comecei a falar, caramba, mas não tem nenhum negro aqui. É mesmo? Você tem um negro aí? Pois é, um negro na história da comunicação mundial. E aí Benjamin Franklin, negro? Pois é, não tem nenhum. Assim, Walter Benjamin? Tem, hoje em dia você reconhece vários, mas na época os professores não falavam de nenhum deles. E não tinha bibliografia, professor de antropologia, de filosofia, tudo era muito eurocêntrico e branco, então eu comecei a procurar minhas próprias referências, assim, por identificação mesmo. Eu sempre fui aquele cara que nunca conseguia brincar de Cavaleiro do Zodíaco porque não tinha Cavaleiro do Zodíaco preto. Então eu ficava tentando me encaixar. Mas na feira tinha uns falsos que ficavam quase preto. Na feira tinha. Na feira você tinha até verde, mas... Tipo o Pikachu com a cara do Piu-Piu. Porque na década de 90 foi uma bosta pra qualquer nerd negro no Brasil e no mundo, né? Porque você não tinha muitas referências. Sempre que você ia brincar, não te encaixavam. E acabavam te chamando de Cirilo, porque as únicas referências pop que existia no Brasil é o Cirilo e o Saci, que é uma bosta. Então, quando eu comecei a me descolar, a querer procurar minhas próprias referências, os meus primeiros heróis, as primeiras pessoas negras que eu vi, que eu falei, cara, isso é muito foda, eu quero ser igual a esses caras, foram os rappers. Naquela época que a gente pirateava aqueles DVD Black 2000, sim, Black os 2010. Hits. E aí quando você via 50 Cent ali com aqueles carrões, aquelas figuras de poder, você falava, caramba, cara, vou chegar na escola e quando alguém me chamar de Cirilo, eu falar, não, eu sou o 50 Cent, eu sou o Nelly, eu sou o Usher. Nelly, um band-aid eterno. Eu andava com esse band-aid. Assim. Eu nunca entendi o que significava o band-aid. Eu também não, mas eu andava com band-aid. Tá aí uma moda, né? Do começo dos anos 2000. Mas isso já estava na escola. Na escola foi mais difícil pra você? Na escola ensino médio? Ah, não. Escola criança. Tipo, a época do Monteiro Lobato. Eu acabei mudando. Meu pai ele mudou várias vezes de cidade. Eu morei em Taubaté, Cruzeiro, várias vezes, assim, por conta de emprego. Então, eu não conseguia ter muitos vínculos, assim. Meu ensino fundamental foi em Taubaté, e aí foi onde eu tive todo esse impacto dessa merda racista do Monteiro Lobato. Foi devastador, assim, imensamente para mim. Eu precisei de alguns tratamentos psicológicos, eu acho que eu passei 1 ou 2 anos fazendo tratamento e tal. Fui para uma cidade chamada Cruzeiro, que é interior de Minas, divisa com interior de São Paulo, divisa com Minas Gerais, bem divisa assim mesmo, a gente é quase mineiro ali. E ia cair numa escola pública, estadual, com os índices educacionais piores, assim, tipo, que a galera me ameaçava só porque eu era nerd. O professor perguntava coisas básicas, eu respondia, a galera queria me dar porrada à toa. Mas eu encontrei uma coisa fantástica nessa cidade, que foi o atletismo. Essa é uma história que eu gosto de contar porque ela fala muito sobre como os negros se identificam pensando de heróis. Eu sou gêmeos, meu irmão ele é exatamente igual eu, assim. E eu lembro que em Taubaté, antes de mudar para a cidade, teve jogos escolares que lá era promovido de escolas municipais, um competindo contra o outro. Eu jogava basquete e do nada um professor falou assim pro meu irmão, por que você não corre 75 metros rasos? E ele resolveu correr e ele ganhou a competição. Eu não corri porque estava muito gelado, o professor falou assim, Alexandre, você vai fazer salto e extensão, vai lá e pula. Eu saltei e estendi minha virilha, fiquei 1 ano sem poder correr. Quando eu voltei, eu tinha assistido aquele filme Jamaica Abaixo de Zero. Ah, clássico. E aquele filme me colocou vários sonhos assim na minha cabeça de, então quer dizer que eu posso ser um velocista, posso viajar ao mundo e tal. Já que eu sou gêmeos e meu irmão corre bem, eu acho que eu vou correr bem também. Aí a gente procurou uma equipe lá da cidade de Cruzeiro para começar a competir. E dentro do esporte, negros são valorizados, principalmente em velocidade, 100, 200 metros rasos. Dizem que biologicamente ou cientificamente negros têm muito mais explosão e várias coisas. E por isso as pessoas botavam fé em mim.
E o fato da galera da equipe botar a fé em mim e eu entender que existe um caminho que eu poderia ser valorizado foi reconstruindo o meu ego. Isso foi muito mais poderoso do que qualquer tratamento psicológico. Você fez a terapia antes? Fiz antes. Você falou pra tua mãe, pro teu pai? Como que foi esse momento? Você falou assim, tem alguma coisa errada comigo? Porque o meu terapeuta falou que tem um paciente dele que é negro e ele me disse que tem um paciente dele que se sente culpado por ser negro. Sim. E daí eu fiquei assim, como se ajuda uma pessoa numa situação dessa? Então, eu venho de uma família interracial. Meu pai era negro, minha mãe ela vem de origem indígena, mas ela é lida como branca, bem branca. Assim, ela foi branca. E então, meu pai não tinha consciência racial nenhuma, a família dele não tinha. Minha avó, ela tem 86 anos e ela tem um auto-ódio ainda. Ela não se enxerga como negra. Ela morou numa cidade chamada São José do Barreiro e tal. Então ninguém falava para mim, as pessoas te xingam porque você é negro. E eu não entendia o que acontecia. Eu só achava que eu era tipo a pessoa mais feia do mundo, tá ligado? Eu achava isso e ninguém falava, não é isso, é que você é negro. E a psicóloga, provavelmente, ela não acreditava em racismo, ou sei lá... Ela era branca. Ela era branca e ela não conseguiu me ajudar isso, ou ela não entendia o impacto do racismo. Eu gravei com a Negata, que é uma menina de Brasília, sim, e daí o arquivo foi corrompido. E ela vai voltar aqui pra gente gravar de novo. E ela falou isso, que ela foi a primeira vez que ela procurou tratamento, ela procurou com um terapeuta negro, e hoje ela faz terapia com uma pessoa branca, porque a questão que ela está tratando não é ligada à raça. E ela disse que há uma carência de profissionais, porque você precisa se enxergar na pessoa. É aquela coisa da empatia, né? Tipo, que nem você precisava do Nelly ou do 50 Cent, você tem que se ver no Cavaleiro do Zodíaco. E tem, assim, um histórico ruim, porque a tradição da psiquiatria e psicologia no Brasil é racista, né? Então, até hoje... E é elitista, né? Mas digo de referências mesmo. Até hoje, nas universidades, eles estudam o Nino Rodrigues, que é um cara que categorizou todos os defeitos do negro, que criou a Escola Baiana de Psicologia, que fundamentou o movimento eugenista, falando que a relação entre as pessoas, a sociedade brasileira e os negros era nocivo para a sociedade brasileira. Então, isso ainda impera no pensamento de vários psicólogos, de várias coisas, que fundamentou a criminologia, que fundamentou todas... Mas você não acha que isso faz com que os negros não procurem se formar em psicologia? Porque sabem que vão ter que lidar com esse tipo de coisa? Talvez, eu acho é muito mais por identificação, porque negros há alguns anos atrás nem imaginavam que poderiam fazer faculdade. Eu nunca imaginei que poderia fazer faculdade, não estava na minha vida. Mas na década de 80 começaram a surgir os movimentos de psicologia social que estavam confrontando o racismo e começaram a surgir as primeiras teorias na psicologia sobre como lidar com o racismo. Então, olha só, faz menos de 30, 40 anos que isso está acontecendo, então, infelizmente, a maior parte dos psicólogos ainda não tem estudado isso nas universidades. Talvez nas capitais, mas com certeza não em interiores e lugares mais afastados. E daí você ficou 2 anos na terapia e ela, segundo você, ela não acreditava no racismo? Eu lembro bem pouco de como foi. Eu lembro que ele não me ajudou em quase nada. Você se sentia culpada? Talvez isso. Ou sentia que o problema estava em mim. E a verdade é que toda vez que eu chegava em casa e que eu chegava da escola e todo mundo me ofendia, eu achava que eu, era um monstro. Eu nasci como um monstro, eu não sei como lidar com isso. Você achava feio? Achava, a pessoa mais feia do mundo. Porque o bonito... Porque todo mundo falava isso. Porque eu vim na terra do Monteiro Lobato, tudo que chamava Tia Anastácia, beiçuda, macaca, e você já pensou em, sei lá, fazer cirurgia plástica em algum momento da sua vida? Não, eu acho que não. Porque isso não fazia parte também, eu nunca teria grana para isso. Então, eu nunca pensei. Mas, assim, isso dissociou a imagem de quem eu era, de quem eu imaginava que eu era, com quem eu era realmente. Você falou da tua avó. A tua avó, pra ela não é negra. Pra ela não é negra. Talvez agora ela tá entendendo, depois que hoje ela vem me parabenizar pelas coisas que eu tô fazendo, que eu tô escrevendo, e talvez isso tá conectando um pouco ela. Mas ela não acredita que ela é negra, assim. Desculpa a ignorância. Como
que uma pessoa não se vê como o que ela é? Como você pode explicar isso pra mim? Nossa, como explicar? É como... Eu acho que todo mundo tem a imagem de quem você é na sua cabeça. Sim. E é como se essa imagem que tivesse na sua cabeça é quem você quisesse ser e não quem você é de verdade. E toda vez que você se olha no espelho, você fala, isso não sou eu. Então, isso... Eu acho que eu passei uma fase, assim. Uma grande fase da minha vida. Eu não tenho amigos no ensino médio. Sabe aquele cara que tem ensino médio que, tipo, várias pessoas... que se estuda com uma sala inteira durante 3 anos e que hoje, tipo, eu tô nem aí, não tem uma pessoa que eu possa falar que foi meu amigo ali. Então foi uma fase bem aterradora. Eu passei, o que me mudou, o que me ajudou a construir a minha imagem foi o esporte. Porque acabou que eu era bom naquilo, então eu ganhei várias medalhas, viajei o estado, entrei pro ranking brasileiro, competi com gente importante. E comecei a dar algumas entrevistas em TVs regionais e coisas. E isso me deu a sensação de quem eu sou, sabe? Tipo, quem eu sou, quem eu devo ser, um caminho para eu seguir. Eu sei que muitos negros encontram isso no militarismo. Desde a abolição, o ambiente militar promoveu um pouco espaço para negros fazer isso. Mas higienizou a mente deles também. Disse que eles não devem ter orgulho de ser negro. E só que existem alguns outros espaços que promovem essa conexão de grupo. Quando você vai estudar um pouco a formação da psicologia social no Brasil, os autores falam muito sobre isso, que a eugenia, que o branqueamento destruiu a sua sensação de grupo, a ideia de democracia racial. Você tem que deixar de fazer parte daquele grupo negro, de ficar tocando samba nos bares com aquelas pessoas negras, de formar uma família totalmente negra para você ascender na vida. Então você se desconecta do grupo e isso destrói a sua identidade, sabe? O ego, ele acaba sendo uma formação dessas relações que você tem com as figuras que estão na cultura pop, das palavras, dos sentimentos que estão permeando toda a sociedade. E quando esses sentimentos são ruins em relação a quem você é, quando essas palavras são péssimas, você se desconecta, né? Você se destrói. O James Baldwin, ele fala muito isso naquele documentário Eu Não Sou Seu Negro. Tem uma parte do documentário que ele fala que ele acorda no mundo branco e ninguém fala para ele, você é negro. E ele simplesmente começa a conviver naquele mundo branco e onde tudo que é legal é branco, até um dia que ele está assistindo a televisão, ele vê as pessoas matando os índios e ele começa a se tocar que ele é aquele selvagem que deveria ser morto, né? Inclusive é daí que vem a minha @Savage Fiction, né? Ficção selvagem. Eu olho muito para inverter esses valores de que o que a galera chamava de selvagem antigamente, na verdade eram povos mega ricos, com uma cultura bem desenvolvida e que foram anulados pela colonização. Você viu aquele documentário Infiltrado na Clã? Não. O filme Infiltrados na Clã? Não. Também, aquele que tem um homem que ele é negro e ele vai nas cabeças da Ku Klux Klan e ele convence um por um que os negros são legais. Não vi. Eu não lembro o nome, mas eu vou passar pra você. E é um cara, ele é muito solitário, assim, ele é músico, ele não sabia que era negro, porque o pai dele trabalhava pelo mundo e sempre estudou em escola mundial, né? Tipo colégio francês, que tem crianças do mundo todo. E daí, quando ele voltou para os Estados Unidos, ele se deu conta. E daí ele viu a Ku Klux Klan. E daí ele convence que os negros... Que o negro inventou o rock. Coisas muito didáticas. É um cara muito paciente. Ele é muito legal, assim. Ele vai por um. E ele tem um museu na casa dele com aqueles... Muitas vestimentas de pessoas que ele... que ele converteu. Converteu. Que legal. E é um cara muito solitário, assim, ele dá uma... Você fala, nossa, ele é muito frio. Mas eu acho que essa frieza dele vem porque ele não se vê diferente. Você vai falar, nós somos humanos. Então, ele nunca participou desse gueto, né? Ele era do mundo. Daí você falou que chegou na faculdade e viu um monte de gente que não parecia contigo. Só que na faculdade... algumas chaves que eu tinha encontrado durante toda a minha vida na escola, porque eu era aquele maluco que matava aula para ir para a biblioteca, sabe? Tipo, ninguém nunca me pegou porque eu matava aula na biblioteca.
E porque eu ficava lá, os livros sempre foram, as histórias sempre foram as pontes que eu tinha pro imaginário, assim. E as primeiras histórias como nerd que eu vi era muito os Cavaleiros da Távola Redonda, Idade Média, toda essa coisa eurocêntrica. E depois passou a ser uma coisa mais brasileira. Hoje, um dos maiores autores que eu amo muito é o... Escreveu o Alto da Compadecida, Ariano Suassuna, né? Um dos caras fenomenais pra mim. Comecei a ver... Bons vídeos no YouTube, ele seria um excelente youtuber. Sim, um ótimo youtuber. E aí, como eu passei muito tempo lendo, na escola, no ensino médio, eu sobrevivi às pancadas fazendo trabalho de redação pra todo mundo. Então, sério. Mas daí você não tinha muito traquejo social, ou tinha? Não tinha, mas eu tava pegando a malandragem social. Porque na escola pública você pega a malandragem social, assim, que é foda, tipo... era um lugar assim que a galera botava fogo na cadeira. Sim, estourava bomba no banheiro. Então você aprende a sobreviver em tempos de crise. Então, gente, a escola pública é muito difícil. Cara, tem boas histórias da escola pública do último ano, assim, porque acabou que, por exemplo, eu toco violão, sempre fui do pagode. E aí acabou que um dia uma diretora chamou todo mundo que tocava música e sempre eram os alunos mais zoados, assim. Eu abandonei a necessidade de me esforçar na escola. Sim, porque público você passa. Você passa. E também porque o conhecimento lá era bem retrógrado para quem já estava lendo os livros pra caramba, assim. E aí eu ficava tocando violão no banheiro ali com a galera e aí isso começou a juntar umas pessoas que, nossa, toca violão, vão tocar junto. A diretora chegou e falou, se vocês tocarem aí, porque vai vir um supervisor, sei lá, alguém do estado, vocês não vão ter mais falta o resto do ano. Sério. Nossa, que moeda de troca maravilhosa! Então, eu nunca mais aquele livro azul, de fazer pontinho assim. Sério, eu toquei algumas músicas lá com uma banda lá que Nunca mais compareceu. Nunca mais compareci na escola, assim, cara. Tipo, só ficava lendo, assim. Então, quando eu cheguei na faculdade, por eu ter lido muito, eu tinha um conhecimento um pouco maior do que usar aqueles caras de mesmo sendo playboys, fizeram cursinho e tudo mais. Eu praticamente gabaritei redação do Enem. Daí tem aquela coisa racista que é o preto com pinta de branco. Sim, preto com alma branca. Você passou por isso? Não, eu não passei por isso na faculdade. Porque foi um momento que eu já estava entendendo quem eu era, principalmente em relação àqueles caras que... Tipo, você viu histórias de caras que já estavam na segunda faculdade, o avô estava pagando, que tem carro, que tem uma porrada de coisa, e eu não tinha nem, tipo, a grana para comprar uma pipoca. Então, eu entendi quem eu era muito aqui naquele espaço de exclusão. E aí foi quando eu comecei a reforçar quem eu era cada vez mais perante a sociedade. A partir Como? Principalmente assumindo a alcunha de negro, assumindo símbolos, assumindo cabelo, assumindo... porque eu não tenho, eu raspei a cabeça mesmo. Mas era Black Power? Não, mas principalmente por assumir. Eu lembro que eu estudei num curso técnico que uma professora de filosofia me disse que... Falou na sala de aula isso. Se ela falasse isso hoje, eu processaria ela violentamente. Que quem tem cabelo raspado é bandido, sabe? E ela falou muito isso... Ela é de filosofia? Professora de filosofia, branca, ocasionalmente. E eu ouvi muito isso. Eu passei a assumir tudo que a galera repudiava. Tipo, eu sempre fui do pagode e sempre fui do samba, sempre fui do Michael Jackson, Rhythm and Blues, rap, funk. Mas eu acho que eu tinha medo. Você colocou as roupas da Motown. Sim, eu acho que eu tinha medo de falar isso. E quando eu percebi, cara, eu preciso ser... eu preciso colocar pra fora quem eu sou e dane-se tudo. Eu acho que a gente assume a autonomia quando a gente assume o discurso de quem a gente é. E isso aconteceu no primeiro ano da faculdade ou demorou um tempo? Eu acho que foi a partir do entre o primeiro e o segundo ano da faculdade. Daí o que os playboys acharam? Não, na faculdade eles começaram a virar meus amigos. Porque, tipo, eles pagavam cerveja pra eu fazer o trabalho pra eles, então... Nossa, essa moeda de troca é muito bom. Seja amigo de um nerd, você também. Sério, eu comecei assim... E é engraçado porque na faculdade foi diferente porque eu vi que o pessoal estava valorizando o conhecimento, alguns professores valorizavam o conhecimento e eu percebi que eu tinha conhecimento, eu era um aluno meio diferenciado, assim. Até então você não sabia que você era diferenciado? Não, porque na escola pública, se tiver um gênio ali na escola pública, ele vai morrer sem saber que é gênio. É verdade, né? Porque a mulher te deu presença pra sempre. Tipo, tá nem aí. Mas na faculdade a galera começou a falar, nossa, a Lei escreve bem, e, tipo, eu escrevia 3, 4 redação e era sempre a nota máxima ali, e aí eu começava a discutir com a professora de artes, e os alunos ficavam, pô, de onde você aprendeu essa parada? Que eu falei, mano, eu li num livro, até parecia aquele cara da Malhação, mas eu lia, tinha informação que os alunos não tinham, então eu estabelecia diálogos com professores.
os professores começaram a gostar de mim, até porque era meio aluno prodígio, eu ganhei alguns concursos, um concurso internacional de redação na época da faculdade, fui o destaque em alguns lugares, assim, e aí a galera começou a gostar de mim de alguma maneira, tipo, me tornei representante de classe ali. Você se tornou um 50 Cent para as outras pessoas? Não nesse nível. Mas agora no Twitter sim. No Twitter agora Acho que chega um feedback. Sim, no Twitter chega um feedback. De jovens, assim. Chega. Eu achava que ser influencer era uma coisa idiota e coisa de babaca. Achava. Só que eu vi histórias que hoje eu percebo que tem poder, tipo... Você precisava de um cara como você pra você se espelhar. Sim, precisava mesmo. Porque eu recebo histórias, alguns seguidores me dizem que eles pegam o Uber e um cara do Uber fala pra ele, eu sou um negro melhor hoje porque eu conheço algumas histórias que o Ale escreveu, sabe? Eu já recebi uma mensagem de uma garota que queria se matar e ela mandou mensagem, eu li os seus tweets, eu me senti melhor. E isso me ajudou muito, assim. E é foda porque a maior parte da saúde mental do negro tá nessa questão de identificação. Você acha que hoje em dia tem muito mais? Parece que os olhos estão mais abertos para a cultura negra, para as pessoas negras. Na nossa época, todo mundo alisava o cabelo. Hoje as meninas têm cabelos... Eu alisava o cabelo. Você fazia chapinha? Não, passava aquelas porcaria que você comprava, tipo, de... Relaxamento, e passava essas porcarias. Então, eu lembro uma coisa que o Emílio me falou, o Emílio do Pânico, ele me falou... Ele fez um programa sobre música negra antes do Pânico, há 30 anos atrás, na Band, aqui de São Paulo. E daí os publicitários, os caras do comércio falaram assim, esse programa não vai acontecer nada, sabe por quê? Por que a gente vai anunciar produto de alisar cabelo? Daí você vê que, não é o negro querendo ficar branco, né? Era só um programa que queria exaltar a música negra. E daí a publicidade não ia abraçar isso, mas era outra época. Hoje a gente vê as pessoas com orgulho, etc. Você acredita, porque eu sou muito pessimista, você acredita que isso é uma moda? Ou que sei lá, alguém do mercado... Porque, na verdade, são eles que decidem, né? Alguém do mercado falou, vamos fazer, porque representatividade é a onda do momento. Então, existe oportunismo, porque propaganda é grana e eles querem ganhar dinheiro e o publicitário adora surfar em ondas, né? Sim. Adora surfar em ondas, só que representatividade é uma onda que eles vão quebrar se eles tentarem surfar sendo brancos. E já estão quebrando, né? Por que várias agências hoje estão se sentindo obrigadas a contratar pessoas diferentes? Porque é impossível você inovar, não existe a palavra inovação com o mesmo perfil de pessoas, sabe? Não existe universidades, escolas e agências, empresas que usam a palavra inovação sem que ela tenha uma parcela de inovação social. O mesmo perfil de publicitários de homens, héteros, brancos, há 40 anos não criam coisas novas. É impossível criar coisa nova. Então, existe um oportunismo porque eles precisam de grana. Mas, por exemplo, o ano passado foi a primeira vez na história que cabelo crespo, cacheado, foi pesquisado mais do que cabelo liso no Google. E isso não vem dos publicitários, isso vem das pessoas se identificando. Vem das influenciadoras. Mas é isso, né? Porque é o orgulho. Eles vão ter que surfar nisso. E é uma coisa que eles têm que se adaptar, porque quem é que manda, são essas meninas que mostram sua cor, seu cabelo e tem que ter mais produto para pintar o cabelo. Isso vai escalar muito porque esse movimento do Black Power que aconteceu nos Estados Unidos entre 1930 e 1940 gerou, em 1950 na verdade, gerou toda essa onda de orgulho negro, que depois veio Malcolm X e finalizou essa onda de maneira exemplar. E eu acredito que o Brasil está começando a passar por isso. Você acha que a gente está vivendo nos anos 30 deles? Sim, eu acredito. É muito incipiente, mas você tem uma nova geração de intelectuais negros que estão ocupando seus espaços. Você tem rappers que estão ocupando seu espaço, a Emicida está quebrando tudo ali, fazendo moda, fazendo música. Você tem o Coruja, tem o BK, você tem a galera toda revolucionando aí. Você tem programas de TV, Lázaro Ramos entrando para best-sellers de escritores que só tinham espaço para escritores brancos, se tornando um showman também.
Mas daí você vê, tem uns erros também, por exemplo, que teve acho que a Olimpíada do Brasil, era para ser o Lázaro Ramos com a Thaís Araújo, escolheram como casal símbolo do Brasil a Fernanda Lima e o marido dela. A gente não odeia eles, mas tem umas coisas, tem uns deslizes ainda, né? Mas você tem Conceição Evaristo, você tem Elisa Lucindas, tem muita coisa boa acontecendo. É importante ter a Maju Coutinho. Maju Coutinho também, que está ocupando seu espaço. Só que isso é incipiente e eu acredito que a gente está no início de um movimento que nas próximas décadas vai gerar reconhecimento. E de uma forma Você acha que o Brasil é muito atrasado? É constatado que é muito atrasado, mas você acha que assim... dá um pouco de tristeza quando você vê que, assim, putz, ainda falta bastante coisa, né? Então, eu não diria tristeza, eu vejo com esperança, porque eu sou um cara visionário. Eu sou um cara que... Qual é o seu signo? Aquário? Eu sou Libra. Libra. Eu gosto de... Eu sei que a gente está passando por um momento difícil, que a gente tem um presidente racista aí no poder... mas eu sei que a história do povo afro-brasileiro não é a minha história, não é a história de quem está ouvindo, é a história ancestral que começou nos quilombos e que já dura séculos, e que nada foi pior do que o cativeiro. Então a gente está no movimento secular, que é o movimento negro, que começou há séculos atrás e que está cada vez mais se empoderando. Desde a década de 80, que foi a década que começou o movimento de psicologia social de negros no Brasil. Também você começou o movimento de historiografia negra no Brasil, depois da década de 80. Você tem avanços com essa nova geração. Uma vez um amigo meu, que é o Samuca, do Guardei no Armário, um canal bem bacana, ele falou, olha, você percebeu que nós somos o Get Down da internet? Nós somos os primeiros negros, eu, Renê, a Nathalie Neri e o Samuca, o Spartacus, nós somos a geração que está dando a base para as próximas gerações produzirem conteúdo negro. Então eu vejo com esperança, eu olho para o futuro e falo... E é uma base muito sólida, porque tem outros nichos que você fala, nossa, isso daqui tá indo pro caminho errado. Sim. Eu acho que o movimento negro na internet, ele é realmente sólido. Tem a Gabi, isso é muito legal. A Gabi Oliveira, que é fantástica, fenomenal. Você tem muita gente legal. E nós estamos criando os caminhos desbravados, que não era para existir para negro esses caminhos. A gente ainda vive no Brasil, onde o acesso à internet ainda é dividido, né? Negros têm acesso a velocidades menores, e por isso acontece a tecnologias mais simples também, e por isso a gente ainda não ocupou espaços gamers, por exemplo, que você tem aí pessoas que investem 10, 20 mil reais para montar um PC gamer e internet e ficar montando time de jogador ali. Mas nós estamos ocupando espaço que não era para ocupar, só que a gente está ocupando. E tem pessoas, como você falou, fantásticas, com trabalhos até muito maiores do que o meu, ocupando esse espaço. E junto vem a intelectualidade negra que está se formando, que se formou nas últimas décadas. E, por exemplo, o Joel, que é um advogado, foi matéria mês passado, que é um advogado abolicionista, que ele está lá na favela e agora ele luta contra a injustiça criminal. Então tem muita coisa assim, a gente está ganhando as ferramentas da luta. E eu vejo que as próximas décadas serão boas décadas para o povo negro. E o retrocesso na educação que a gente vive? Assim, o povo negro sempre foi atrasado na educação. E eu vi hoje uma palestra do Frei Davi, que é um cara que eu admiro muito, até falei sobre ele hoje mesmo no Twitter, do Educafro, que foi a primeira ONG a montar bolsas e cotas, isso no Brasil, antes mesmo do Partido dos Trabalhadores. Ele falou que as cotas não vão se dissolver porque elas não são federais, elas são estaduais. Então, não vai acontecer. Ele falou, fica tranquilo que isso não vai acontecer de acabar com isso no país. Dessa maneira, a menos que esse presidente ele expresse o racismo dele da maneira mais factual possível. Mas eu vejo que, independente disso, os coletivos, as pessoas que estão formadas, elas estão formando novas pessoas. Então, tem coletivos de pessoas que ensinam inglês, tem coletivos de negros que estão ensinando, estão preparando pessoas para entrar no mestrado. Você tem a Black Rocks, da Maitê, ganhou vários prêmios, que é uma aceleradora de startups de negros para negros. Eu vejo muito como o suor do povo negro
como o único catalisador e o único responsável pelo avanço de tudo que a gente teve até agora. Independente dos retrocessos, a gente vai lutar para que isso melhore. Eu falo isso porque eu vou fazer isso para as pessoas, eu vou publicar, eu vou escrever, eu quero contar mais histórias e, como diz Emicida na música Eminência Parda, a minha caneta tá fudendo com a história branca e o mundo diz não para. E a gente vai fazer isso, Emicida, todo mundo que já alcançou o seu espaço vai lutar para que outras pessoas cheguem ali também. Que tipo de feedback você recebe, assim, do adolescente, dos jovens, assim? Porque eu acho que essas pessoas são as mais impactadas, né? Porque a gente consegue mudar um pouco a cabeça do jovem, mesmo uma pessoa que já tem 60 anos, ela não tá muito aberta à mudança. Totalmente fechada a cabeça. Hoje em dia, isso é meio surreal, mas quando eu encontro um senhor de 60 anos de idade branco, eu tendo a acreditar que ele é racista. Eu tendo a me afastar dele porque, pela idade, a escravidão acabou menos de 120 anos no Brasil. Isso implica que, se ele for uma pessoa branca e rica, endinheirada, provavelmente ele foi criado por um escravagista. E eu já passei vários apuros com senhores brancos velhos, assim, que a gente vê aí na televisão, inclusive. Mas a garotada mais nova, ela tá mais aberta para ouvir e para entender a mensagem. E eu vejo que muito isso pode mudar através da música também. O pessoal do rapper tá mandando uma mensagem bem bacana. Eu recebo mensagem de tudo quanto é maneira. Pessoas que odeiam o que eu falo na internet. Sério? Sério, eu não imaginei que ia ser... ódio, assim? Eu não imaginei que ia ser total politizado. Gratuito. Não achei Fala que ia ser que você é esquerda? Comunista. Mas você tem filtro de palavras? Mimizento, eu tenho, agora eu coloquei um tempo. Isso é bom. Era opressor no começo, assim. Quem não tem filtro de palavras e vê o que chega pra mim e fala, meu Deus, como você aguenta? Eu não sei, porque eu não leio. Sim, as pessoas que não me seguem não conseguem mandar mensagem pra mim também e tal, porque... E eu fechei as DMs do Twitter porque a galera usava aquilo pra ficar me atacando, pra me machucar, pra provocar, pra falar coisas terríveis assim, cara. Tipo o quê? Você é um mestiço babaca e tal, você é um mimizento, você Mimizento? todo esse tipo de coisa assim, cara. Então, as pessoas usam a internet... E você já chegou a responder? Porque esse ciclo da resposta é infinito, né? Porque ele gera uma reação, você vai lá e responde com raiva, o cara vai, até que alguém desiste e fala... Eu não respondo com raiva. Eu não respondo com raiva porque eu sei que é o que eles querem. Você não sente raiva? Eu sinto, eu quero destruir meu celular. Mas, é tudo que eles querem. Você descarrega no esporte. Sim, tudo que eles querem é uma frase, é um print de um cara negro pra falar que ele é o estereótipo do negro raivoso que não presta pra aquilo. Tá. Então, eu já neguei... Você não dá pra eles o que eles querem. Não dou pra eles. Eu já neguei participações em alguns programas de TV e debates por conta disso, porque... Não fala assim da Fátima. Não. Tô brincando. Mas, assim, tudo que eles querem é dois negros brigando. Inclusive os negros que eu... é você versus Holiday. Eu versus Holiday. A galera fica me summonando pra ficar brigando com o Holiday, cara, tá ligado? Sério? Que a galera isqueira? Sim. Cara, eu nunca entraria numa briga com o Fernando Holiday, porque eu o conheço, e eu nem vou falar nada, que eu tenho medo que ele me processe, mas, cara... Então, eu também não vou falar nada porque eu não sou o Ciro, não sou um cara que tem grana pra responder os processos. Exatamente, ele tem muitas fazendas, sei lá o que ele tem. Mas a galera fica lá, tipo, o Holiday, aprende com esse cara aqui, coloca minha roupa, sério. Eles botam, então, tem uma rixa. Não só a Cláudia Leite e a Ivete Sangalo. Não só com ele, mas com vários negros à direita, assim, cara. Outro negro da direita? Tem o Paulo Cruz, mas o Paulo Cruz é um cara, assim, eu não concordo com ele. Ele é um cara muito inteligente, que entendeu a história. Ele foi no programa do Pânico. Eu sigo ele, a gente teve um debate bem elucidado na internet. Algumas pessoas ofendem ele, chamam ele de Capitão do Mato também. Eu discordo totalmente de vários posicionamentos, principalmente político dele, mas ele é um cara inteligente, assim, que às vezes usa a inteligência dele. Por exemplo, ele tem um programa no YouTube que questiona se o Brasil é racista, fala que o Brasil não é racista, que não tem essa parada de desigualdade. Eu acho que deveria ser proibido, deveria ser um crime, né, uma pessoa postar esse conteúdo, porque ele é difundido, acaba se tornando verdade, e pessoas que poderiam repensar acabam falando, não, beleza. Eu acho que isso que eu acho que é a maior irresponsabilidade da internet, de muitas pessoas do mal,
Porque, cara, mas, a mensagem reverbera. Só preciso dizer que ele não é do mal, assim. Eu entendo, o Paulo Cruz é um cara que eu consigo entender ele. O racismo criou muitas dores na sociedade. E você acha que negar o racismo também faz parte do processo? Faz parte do processo. Faz parte. Porque o racismo brasileiro, inclusive, negar o racismo é uma característica do racismo brasileiro. A gente vive Isso é o tal do racismo institucional. Sim, a gente vive um país que queimou queimou os documentos da escravidão, né? O Rui Barbosa mandou queimar os documentos da escravidão. A gente vive um país que 2 anos depois da fundação da República criou um hino da República dizendo nunca houve racismo, nunca houve escravidão nesse país. Ah, é? Sério? Nunca fui boa de história. O hino da Proclamação da República, 2 anos depois, tem essa frase, tipo uma frase de esse país foi tão lindo que praticamente nunca houve nem escravidão aqui. Sabe? O negacionismo é uma característica do racismo brasileiro, exclusivo em diferenciação do racismo americano. Né? Porque é bem diferente. Lá é muito descarado. Sim. Tipo, tem uma briga, que se as pessoas lerem os livros dos racistas brasileiros, vai ver que isso está explicado lá. O Nina Rodrigues, que é um dos precursores da psicologia racista, movimento eugenista, ele disse no livro Os Africanos no Brasil que a gente tinha que resolver o problema do negro, ele chamava de problema, de uma maneira diferente. Porque qual é o problema do negro? A existência do negro. A questão, né? Como que se resolve? Ele deveria resolver de uma maneira diferente, porque no Brasil não dá para cercar os negros. Nos Estados Unidos você tem 17%. Você afasta. Nos Estados Unidos você tinha 17% dos negros até hoje. Então, em várias cidades, você poderia cercar eles, tinha força policial. Agora, no Brasil, você tinha cidade tipo Vassouras, que era 26 mil habitantes no século XIX, 20 mil eram negros na senzala. Como que você vai cercar isso? Como que você vai chegar no Rio de Janeiro com 200 mil escravos e falar a gente te odeia? Tá ligado? Eles diziam isso, a gente precisa criar um projeto de branqueamento, mas a gente não pode criar um projeto de confronto. E é por isso que o racismo brasileiro ele não confronta, porque eles articularam isso, cara. Os precursores do racismo do Brasil fizeram isso. Teve aquele vídeo, não é recente, mas ele pipocou na internet do Rony Von, Sim. que ele fez ele falou... Eu não lembro. A Princesa Queimada, já viu a Princesa Queimada? Daí eu coloquei num grupo meu do WhatsApp e somos pessoas esclarecidas e abertas e teve gente que falou, não, isso não é racismo. Daí eu falei, olha, isso é racismo e eu não quero falar mais sobre isso. Porque é uma coisa muito arraigada, né, na nossa cabeça. É hábito, as pessoas... É habitual há séculos. Então as pessoas não confrontam isso porque já está na rotina, no dia a dia. As pessoas esquecem que na década de 90 você fazia piadas do tipo cabelo de preto ou tá preso ou tá armado, tá ligado? Sim. Você fazia piadas do tipo... Tinha aquela piada que o negão tava na piscina afogado, você abanava ele e passava alguém e falava taca fogo e faz churrasco. Então, isso acontecia na década de 90, poucos anos atrás. É bem recente isso, que as pessoas não falam mais cabelo ruim. Sim. São pequenas coisas, não se fala mais, né? Muito, muito recente, porque o racismo só foi criminalizado no Brasil em 1988. Então, eu nasci em 86, eu nasci em um país que não criminalizava, que não me protegia contra o racismo. Essa proteção só veio em 88. E quando a Constituição ela protege as pessoas do racismo, ela cria oportunidades para que o governo institucionalize a luta contra o racismo. Porque foi só a partir dali que o MEC começou a pensar, nossa, precisamos de mais representatividade. Foi só a partir dali que as políticas públicas para a saúde, para a educação, para tudo, puderam lidar com algo que eles confrontaram, que eles entenderam que existe. Antes de 88, como você imagina que não existe um problema, você não lida com ele. Você que não chega a ser um historiador, mas lê muito, a gente sabe que a história é um ciclo e as coisas se repetem, etc. Quanto tempo falta para essa fase nebulosa do Brasil passar? Muito difícil de lidar, de entender, porque não sei. Porque a gente estava falando de igrejas neopentecostais, então é um projeto muito a longo prazo. Muito a longo prazo. É a longo prazo. A história se movimenta de uma maneira muito devagar, né? Muito devagar. Você vê, tipo, revoluções que começam em um ano e elas só vão explodir décadas depois ali. Então,
Eu acho que o Brasil, infelizmente, vai passar por algumas décadas, talvez uns 10 anos ali, que foi basicamente, se você parar para pensar, o movimento da década de 80, que foi o final da ditadura, que foi o final do governo militar, na verdade, e que o país começou a olhar para a desigualdade social. Foram de 80 até 2019, foram 30 anos. Mas 40 por que anos. a gente não aprende, nós, os brasileiros, não aprendemos com tipo, beleza, a gente começamos a olhar para desigualdade social e agora a gente não está mais olhando. A gente, digo, o Brasil, está ignorando um problema. Falam que a Alemanha, eles sempre reforçam tudo o que aconteceu para não se repetir, etc. Pensando assim, eu fico triste porque eu falo, nossa, então vai demorar muito tempo para chegar um momento que a gente vai revisitar os nossos erros o tempo todo, porque vai demorar isso. Isso não, para revisitar a história, o Brasil vai demorar talvez um século. Ou seja, não tenhamos filhos. A gente vive num país que a gente anda numa rodovia chamada Anhanguera, que é o maior demônio dos índios, né? Anhanguera é o nome do bandeirante que mais matou os índios. A palavra Anhanguera significa diabo branco, diabo velho. Então, tipo, era como os índios chamavam o nome do Bartolomeu, que era um bandeirante que botou fogo nas reservas indígenas, tá ligado? A gente vive em regiões lá do Vale do Paraíba, que tem estátuas de Jacques Félix, outro bandeirante cretino. Eu morava ali, tinha o Borba Gato. Borba Gato, outro bandeirante. Tem uma bela estátua. Eu tava reparando essa semana que andar na linha amarela do metrô de São Paulo é revisitar, tipo, uma linha histórica da opressão, né? Porque você tem o Oscar Freire, que o Oscar Freire foi um dos médicos do movimento eugenista que pregava o branqueamento do Brasil. Você tem... Nossa, esqueci, porque eu não sou de São Paulo, mas... Fradique Coutinho. Fradique Coutinho, se não me engano, era uma terra daqueles caras... jesuítas. Eles eram jesuítas. Os jesuítas foram... Sim. Responsável por catequizar... E também foram o maior dono de escravos de todas as Américas. Foram os jesuítas. Pô, igreja. Não tem como te defender. Então, assim, a gente está revisitando. Para qualquer lugar que você olhe, você tem o hino da cidade de Taubaté, que começa com Taubaté das bandeiras que ousaram desbravar selvas com glória. Não teve glória nessa porcaria, teve sangue, teve morte, teve estupro, sabe? Então você tem uma parcela da sociedade que ainda está querendo olhar para esses fatos terríveis, como a ditadura, como o movimento bandeirante, como a escravidão, e está querendo minimizar. Então a gente vai viver um bom tempo lutando com essas pessoas que querem minimizar a dor de outras pessoas. Cara, olha, a gente acabou o tempo e falamos, sei lá, a gente foi para muitos lugares. Eu queria muito agradecer você, e obrigado pela sua aula. Cara, você falar é muito importante, é muito importante sim você existir, vocês são o Get Down brasileiro da internet, dá pra fazer... Você já fez um RPG que você era o bonequinho? Não, é um boneco? Eu nunca sei o que é RPG. Todos os meus personagens falam um pouco sobre mim, então eu tô pra publicar uma história de fantasia aí, de ficção, inspirada numa música de Clementina de Jesus. Não posso dar muitos spoilers ainda. Você falou, mas pode falar que é futurístico? É afrofuturista e é inspirado em um samba de Clementina de Jesus. Tá. Então, em breve vocês vão saber sobre isso. E eu quero trazer no ano que vem alguns romances e eu quero ajudar a repovoar o imaginário brasileiro com figuras poderosas da cultura afro. Demais. E mesmo assim, ele não mora em São Paulo, não pretende morar em São Paulo, não precisa estar em São Paulo porque a internet... Caipira. Você é caipira. E eu acho muito, muito bonito, sabe? Eu fico emocionada e imagino que sua saúde mental também deva... hoje você deve ter alguma sensibilidade, porque recebe muito mais ataques. Sim. E a gente tenta achar uma resposta, né? Falar, mas por que uma pessoa se incomoda com uma pessoa que tá fazendo uma coisa que não é pra incomodar ninguém, sabe? Você não tá falando nada, não sei, não é uma coisa que prejudica. É muito gratuito. E você acha que, assim, em algum momento, assim, algum dia, você pensou em parar? Tipo assim, vou dar um tempo da internet, as Às vezes eu penso... de verdade eu penso isso frequentemente. Imagina.
porque você não ganha grana como você deveria, você ganha muito mais ofensas e muito mais pessoas querendo te atacar e falando que você está ganhando dinheiro com militância. Mas por que militância virou um sinônimo de coisa ruim? Porque são pessoas apáticas e que estão confortáveis dentro de seus condomínios, elas não precisam militar por nada. Botaram no meu Twitter, é muito bom os trabalhos de saúde mental, mas você coloca umas coisas muito do PT. Sabe, essas pessoas que a vida delas tá ok, para elas lutar por alguma coisa diferente é prejudicial. Mas eu acho que é impossível, eu sendo um cara negro, vindo de uma realidade pobre, e hoje conseguir mobilizar pessoas, milhões de views eu tenho no mês no Twitter, e conseguir falar com várias pessoas em palestras e fazer livros, não tem como dizer que a vida não me fez um revolucionário. Então eu olho muito para isso e eu acho que quem é preto e pobre está hoje em uma posição de destaque e se tornou um revolucionário pela vida também. O que você diria para você, aquele molequinho que se sentia errado e feio? Cara, continua lendo aí que uma hora as coisas vão acontecer. E faz a redação de todo mundo, bonitinho. Continua fazendo a redação, cara. Escrever vai salvar a sua vida e a de outras pessoas. Legal. Quais suas redes sociais para quem não te segue? Instagram e Twitter, a mesma @, é @savagefiction. É só seguir lá nos dois que eu tento estar o tempo todo ali na internet. A internet pode ser cruel, e ela é cruel, mas o mundo é cruel. Eu acho que a internet também, eu já falei isso com o meu psiquiatra, ela fez com que a gente percebesse que as pessoas não são o que elas mostravam. Então, assim como os eleitores do presidente, etc. Então, o Brasil não estava bonito, né? Não tava. Porque a gente estava com uma coisa assim, meu Deus, os negros estão entrando na faculdade. Sim, eu fui enganado, eu falo isso. Eu fui enganado, eu achei que tipo, ia ser daqui para melhor, que daqui a pouco meus amigos, meus parentes, a vida de todo mundo ia mudar. Mudou, mas para um futuro obscurantista. Mas eu acho que a gente tem que ser protagonista da nossa narrativa. Então, se você está me escutando, se é um negro, entra na internet, as pessoas vão te xingar pra caramba, mas assume a sua posição, porque junto todo mundo consegue mudar isso. E se olha e põe o band-aid do Nelly. Não, pode ser como você, como o Spartacus. Assume quem você o Emicida. Quando a gente descobre quem a gente é, o que a gente está fazendo, o nosso propósito aqui na vida, nada vai abalar o que a gente pensa. Às vezes você vai ficar chateado, às vezes você vai ficar tendo que sobreviver aí, mas não se culpe também. Não se culpe. A gente tá no jogo e a gente tem que mudar ele. Tem aquela menina, a Sofia, né? Que ela é bem jovenzinha e a avó dela faz bonecas negras. E é uma coisa tão importante, né? Igual você falou, eu sempre tive errado, porque eu não tinha uma coisa. Parâmetro, claro. Então agora, sei lá, tem 2, 3 jornalistas negras. Você precisa da Thaís Araújo, você precisa eu se olhar. Eu vou fazer 33 anos e eu nunca fui atendido por um dentista negro. Então isso um dia vai acontecer, e quando isso acontecer, não vai ser por mim, mas eu sei que todas as crianças negras que vão ser atendidas por esse dentista vão pensar que eles podem ser dali pra frente. Porque o dentista é tipo o arquétipo da profissão do muito rico, né? Sim. Tipo, isso nunca muito esse arquétipo ali. Bom, gente, espero que vocês tenham refletido um pouco, aprendido também e, muito obrigada, de verdade. Obrigado pela aula. Você é foda. Parabéns mesmo. Eu que agradeço mesmo esse espaço, a oportunidade. Nem todo mundo tem essa sensibilidade para dar espaço, para conversar, para ouvir e para ser um grande aliado ali na nossa luta pelo Brasil melhor, um Brasil que seja mais igualitário mesmo. Sim, é isso que a gente quer. Eu vou chorar aqui. Então, um beijo. Semana que vem a gente volta. Paz nos estádios e paz na internet também, porque não aguento mais ser xingada no Brasil.